Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Flenick que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, ainda não no plenário, funcionários dessa casa, imprensa aqui presente, secretário Rafael, nosso contador de Ciprev, Ricardo, ex-secretário de Habitação, Dudu, filho do Beto, saudoso Beto, o nosso boa noite. E a você, cidadão canoinense que nos acompanha pelas redes sociais, se sinta abraçado por essa Casa de Leis, o nosso boa noite também. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que está presente aqui na casa, o secretário Rafael, que estará usando a tribuna na sequência, os demais ex-secretários que se fazem presentes, colaboradores da casa, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, imprensa, boa noite a todos. Expediente de 2/7 de 2024, ofício 172 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento 191 de 2024, de autoria dos vereadores professor Osmar e Tati Carvalho. Ordem do dia, segunda votação, projeto de lei 62 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Tribuna livre, senhor Rafael Rodilles Roeder, secretário municipal de Planejamento. Dando sequência ao expediente, ofício de número 175 e 179 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei 64 de 2024, que autoriza a cessão de uso de veículos ao Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei 65 de 2024, que dispõe sobre a alteração da carga horária do cargo efetivo de contador do Instituto Canoinense de Previdência, ICEPREV, constante na Lei 6.268, de 19 de setembro de 2018. Ofício de número 177 e 178 de 2024 do Gabinete da Prefeita, solicitando a convocação de sessão extraordinária para a votação dos projetos de lei 64 e 65 de 2024 na data de hoje. Ordem do dia e indicações. Indicação 434 de 2024, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a instalação de faixas de pedestres elevada, conhecida como lombo faixa, em frente ao supermercado Soares, localizado no bairro industrial número 1.
Indicação 435 de 2024, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita a senhora Juliana Maciel-Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, providenciar serviços de manutenção e conserto do calçamento da rua Wolf Filho, no centro da cidade. Indicação 436 de 2024, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita a senhora Juliana Maciel-Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodilles Roeder, secretário municipal de planejamento, reparos de buraco no asfalto da rua Roberto Euque, em frente à loja Rei das Lanternas, no bairro Jardim Esperança. Indicação 437 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel-Ope, prefeita municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, manutenção com patrulhamento e colocação de material nas estradas de Santa Rosa e Taunay. Indicação 438 de 2024, de autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciel-Ope, prefeita municipal, e ao senhor Augustinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, estudar a viabilidade de priorizar o pátio de Manacá da Serra nas praças e ruas do município, além de ser uma espécie nativa, tem como grande valor estético. Plantio. Indicação 439 de 2024, de autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rodilles Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a revitalização da ciclovia e calçada da rua Vendelin Metzger até o distrito de Marcílio Dias, observando que o asfalto também está se deteriorando. Indicação 444, 2024, de autoria do edil André Fernandes, que solicita a senhora Juliana Maciel-Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, verificar a possibilidade de oferecer uma maior quantidade de serviços, flexibilidade na escola dos profissionais da UBS do SAMU. Indicação 441 de 2024, de autoria do edil André Fernandes, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e o senhor Laércio Manuel David, gestor da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, realizar um estudo para encontrar um meio legal para permitir que entidades realizem eventos esportivos nas áreas esportivas públicas do município, priorizando eventos sem fins lucrativos, mesmo que cobradas taxas para suprir as despesas. Indicação 442 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, um estudo técnico de viabilidade para a implantação de um estacionamento do tipo 45 graus em frente de um dos lados da quadra da rua Frei Minando Campos, em frente ao CEI Vinícius de Moraes, levando em consideração a alta demanda de veículos que necessitam estacionar neste local. Indicação 443 de 2024, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, colocação de grade no bueiro localizado na rua Alfredo Gomes Sapucaia, no bairro Industrial 1, em frente à casa de número 122. Indicação 444 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rodilles Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o conserto do desnível com colocação de massa asfáltica do acostamento da rua Getúlio Vargas, em frente ao estacionamento 408. O estabelecimento 408. Indicação 445 de 2024, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal,
é o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Maximiliano Schousen e demais ruas no bairro Cristo Rei. Senhor presidente, é o que contém. Muito obrigado, vereador Vilmar. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que se informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Senhor presidente, autorização. Com a palavra, vereador André Flenick. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento aos colegas vereadores e vereadoras presentes, ao público, em especial ao secretário Rafael, que logo estará usando a tribuna, e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Então, sobre as minhas indicações, a primeira entra naquela lista, não tem coisa mais importante, na verdade é a questão de estética municipal. O Rafael, como arquiteto, sabe bem, apesar de ser uma solicitação ao meio ambiente, tem a chamada teoria do vidro quebrado, que quanto mais bonito é um município, um local, menos chance de ter criminalidade e maior o rendimento, seja estudantil, e também os índices de saúde. E aqui uma sugestão, né, sobre o plantio do Manacá da Serra. É uma espécie que chamou muita atenção no último mês, principalmente ali em frente à igreja de Marcílio Dias, uma espécie nativa nossa. Floreu, ela tem 3 cores, né, ela varia durante o período dela entre o branco, o lilás e o rosa. E é uma espécie que praticamente só tem aqui na nossa região e tem que ser valorizada, e também chamou muito a atenção de visitantes ao município. Então, essa é uma sugestão pensando, né, numa questão até turística futuramente. Assim como as sakuras no Japão têm muito sucesso, nós podemos ter a nossa espécie aí com um atrativo turístico. A segunda indicação que eu tenho hoje é também sobre o Distrito do Marcílio Dias. A gente fala muito em turismo, né, levar o turismo para lá como centro histórico. Ontem o senhor Tramontim, que está aqui presente, sempre nos assiste, me trouxe essa solicitação. E, de fato, as calçadas ali são bem precárias. O projeto que foi feito na época não foi de uma forma adequada. Os pavers estão se deteriorando, o asfalto também. Então, peço ao Leandro, que aqui está presente, que olhe com carinho ali para o nosso distrito no Marcílio Dias, principalmente a calçada ali, e também a parte do meio ambiente de tirar o mato. Minha terceira indicação hoje é uma solicitação à unidade básica do SAMU, que fica lá no Campo da Água Verde. Nós somos uma cidade privilegiada em termos de SAMU. Temos cidades maiores aqui da região, como São Bento, até mesmo Mafra, que só tem uma ambulância do SAMU. Nós temos 2, mais a do Corpo de Bombeiros. E nós temos o básico, que é relacionado ao município de Canoinhas. E um pedido meu é que a Secretaria de Saúde se reúna com esses profissionais para verificar a possibilidade de ser mais flexível quanto às escalas de trabalho deles, conforme era antes no padrão antigo deles. E minha última indicação vai de encontro até com um requerimento do vereador Vilmar Sudoski, creio que também recebeu um feedback da reunião do Conseg de ontem, eu recebi através do Sargento Pacheco e do Corpo de Bombeiros, sobre um evento que estava programado, infelizmente não deu certo, por algumas questões legais, mas a minha sugestão é buscar uma via legal que sejam realizados eventos, sejam fins lucrativos, principalmente no ginásio Melquiades, mas também em toda a estrutura pública que nós temos no município. Quanto mais entidades privadas organizarem os eventos, menos sobrecarregada estará a Fundação dos Portos. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Mais algum vereador interessado? Vereador Gilmar Martins. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que se encontra aqui presente e que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, só falar um pouco aqui das indicações. A 434, que é destinada para a diretora do Detracan, solicitando uma lombofaixa na rua Senador Ivo de Aquino, próximo ao supermercado Soares, devido ao excesso de acidente que vem ocorrendo ali, devido ao estacionamento ser próximo da via e o fluxo de veículos que passam por aquela via ali vem ocorrendo inúmeros casos de acidente. Então, aqui fala em frente, tenho certeza que a Camila saberá o local mais adequado, né? E sei que isso parte também junto ao planejamento. A hora que fazer um levantamento de todos os pontos para adquirir a massa asfáltica, que seja priorizado esta lombofaixa em frente próximo ao supermercado Soares. Também a indicação número 435
destinado à Secretaria de Obras, na pessoa do Leandro, está presente aqui, pedindo uma atenção na rua Wolf Filho, que é aqui no final do nosso valetão. Alguns pontos ali, não é tão grande essa rua ali, mas alguns pontos estão com solavanco que precisava fazer o conserto ali, daquele solavanco onde tem feito com pedras de paralelepípedo, qual nós conhecemos, né? Também a 436, o planejamento lá, massa asfáltica também, a hora que tiver o levantamento, vim para fazer os reparos na Roberto Elk, próximo ali à Rei das Lanternas, frente ao Chuma. Até agora no final da tarde eu passei e percebi que foi colocado uma massa fria ali, mas aonde que vai ter que ser feito o recorte do asfalto e feito a manutenção daquele trecho, havendo que na lateral da via houve um problema com tubulação e acabou ficando sem a massa asfáltica, onde há necessidade de fazer a cobertura com massa quente. Também a indicação 445, também destinada à Secretaria de Obras, para que o nosso amigo Leandro, secretário da pasta, dê uma atenção no bairro Cristo Rei, bairro industrial número 1, principalmente na rua Maximiliano Chose, que precisa de uma manutenção. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilmar Martins. Mais algum interessado? Senhor presidente, só gostaria de fazer um breve comentário. Com a palavra. Dentro das colocações do vereador Gilmar Martins, quando ele fala em lombo-faixa e nesse sentido, e eu, aproveitando o Rafael, e eu sei que ele transmite isso e ajuda quando é possível, na esquina da Paulo Aires com a Felipe Schmidt, ali na esquina do estádio, próximo do estádio, ontem à noite, na hora da sessão, deu uma outra pancada bem grande ali, sabe? A gente foi para o hospital, hospitalizado e tal, então tem até as fotos e tudo. E ali é um local que a gente anda bastante, eu transito bastante ali. E, por incrível que pareça, com muita frequência, eu acredito que se a Polícia Militar fazer uma estatística e levantar ali um número bem alto de acidentes, naquela esquina. Então eu não sei o que fazer. É lombada? Não sei. Eu não sei o que tem que ser feito, mas que precisa, Rafael, ser feito algo para inibir o grande número de acidentes que ocorre ali, né? Graças a Deus tem sido acidentes de proporções até um pouco menor, mas muitos embalam lá em cima no estádio, lá do Hilário, lá do Lanches Hilário, e desce em alta velocidade, e alguns às vezes estão atravessando ali, então dá aquelas pancadas violentas. Enfim, estou fazendo esse comentário, eu sei que tem várias indicações já para esse local, lá no Detracan, e em algum momento isso vai ter que ajudar. Lombada é ruim, é chato lombada, né? Trava as coisas, mas eu não sei se a lombada, o que tem que ser feito, de alguma maneira precisa ser estudado e melhorado e eliminado o grande número de acidentes que vem ocorrendo naquela esquina. Obrigado, senhor presidente, e passo a palavra para o senhor. Por favor, a ordem no plenário. Mais algum interessado? Não, senhor presidente. Senhores vereadores, eu tenho uma indicação de número 443, também direcionada à Secretaria de Obras. Ela é autoexplicativa, então não vou dar mais ênfase. Mas, no momento em que eu me dirigi até essa Casa de Leis, um cidadão a qual eu tenho contato me solicitou uma coisa que eu acho de extrema importância, então vou solicitar a nossa assessoria que providencie documentalmente a indicação de número 446, onde estamos solicitando que a diretora do Detracan, Camila Lima, e a prefeita municipal, Juliana Maciel Ope, que seja realizada a sinalização adequada dos desvios utilizados pelos motoristas, em virtude da obra da rua João Leandro. Eu não posso comprovar a veracidade dos fatos, mas acredito no que a pessoa me falou, por ser uma pessoa de boa índole.
principalmente à noite, os motoristas estão se perdendo e não onde eles estão, onde está sendo direcionado pelo desvio, acaba entrando numa via errada, eles não conseguem, às vezes, nem manobrar. É o que aconteceu hoje até com o ônibus. Então, já quero aqui dar uma boa noite à presença do nosso vice-prefeito, e está direcionado a diretor do Detracan, mas sei que o senhor também acompanha muito e sabe que essa obra é uma obra importante para o município, mas não adianta nós ter a obra e não dar condições também de trânsito adequado. Então, seja Detracan, de repente até a própria Secretaria de Planejamento, na pessoa do nosso secretário, deveria solicitar isso na hora da realização da obra, já solicitar ao diretor do Detracan que realize essa sinalização adequada. Hoje o que está sendo feito lá são colocados pedaço de forro para sinalizar e apagado, e então isso não resolve. Então nós temos uma grande obra, um grande valor investido na obra, mas não temos a sinalização adequada. Tenho certeza que isso é coisa simples de resolver, então que possa ser dada uma atenção. Passamos ao grande expediente. Solicito que se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Nesse momento, convido para a utilização da tribuna o secretário, senhor Rafael Rotile Reder. Alô. Testar, né? Não estou muito habituado. Então, boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara, né, nosso vereador Maurício Zimmermann, cumprimento a todos os presentes, pessoal da internet também. E viemos hoje, então, eu sou o Rafael Rotile Roeder, sou arquiteto urbanista, estou secretário de Planejamento, né, desde o início da gestão, da prefeita Juliana, e venho trazer para os senhores hoje as novidades das obras, mas também uma forma de prestar contas, né, daquilo que está sendo feito pelo planejamento, para vocês também acompanharem, porque fazem parte desse processo, né. Então, essas obras, elas são fruto, na verdade, da busca incansável de recursos, né. Então, a prefeita foi a Brasília, foi a Florianópolis, buscou, através dos senhores, aprovação de financiamentos, né. Então, ela vem em busca, a prefeita Juliana vem em busca do quê? De conseguir recursos para executar essas obras, né, que a gente está começando agora. E é importante até frisar que os senhores vereadores são responsáveis também por esse feito, porque aprovaram essas leis, né? Então entenderam a necessidade do município de recuperar a capacidade de investimento. Porque obra não se faz só economizando no dia a dia, ele precisa de um investimento um pouco maior, tem que buscar um recurso maior, ou é através de emendas, ou é através de financiamento. Não tem muitas outras formas de conseguir fazer grandes obras, né? A máquina de todo mundo. Então, as novidades boas. Então, vamos iniciar com a construção. Vamos iniciar falando um pouco das obras da construção dos 11 parquinhos. São obras que estão em execução agora, que vem levar o lazer às crianças no bairro. Então, antigamente a gente tinha os parquinhos que eram só no centro, né, e na rodoviária. Agora tem mais 11 opções que vão surgir aí nos próximos dias e meses aí para ter mais essa opção de lazer para as famílias. Então, eu vou falar um pouquinho dos locais, né? No Alto das Palmeiras, no Piedade, no Campo da Água Verde, na Coab 1, na Coab 2, na Coab 4, no Industrial 1, ou Cristo Rei também, como é conhecido, né? Na Água Verde, no loteamento Santa Cruz, na Praça do Sesc, próxima à Escola do Sesc, e na Estação de Marcílio Dias. O que vão ter esses parquinhos? Eles vão ser em grama sintética, tá? Eles vão ter escorregador, gangorra, balança, aquelas torres que a gente vê que chama bastante atenção das crianças, escada, né? Vão ter bancos, lixeiras e o fechamento deles com um cercado colorido, em estrutura metálica. O investimento dessa obra foi R$ 984.999,95. E o valor unitário de cada parquinho desse é R$ 89.545,45. Desse investimento, financiamento R$ 796 mil aproximadamente, né? E recursos ordinários na casa de R$ 189 mil. Só para ter um entendimento que existe o financiado e existe a parte do recurso ordinário.
Outra obra bastante importante que a gente está iniciando agora é a Praça do Campo da Água Verde. Essa praça é uma praça que vai contar com quadra poliesportiva, quadra de areia, uma academia aberta, parquinho infantil, uma pista de caminhada, um espaço para apresentações, um totem com água fria e quente para chimarrão, sanitários, bancos, lixeiras, floreiras, iluminação. A área total dessa nova praça, que é uma praça que está sendo criada agora, ela tem 6.146 metros quadrados. Como é que funcionou, nesse caso, essa obra? Essa obra é um investimento total de R$ 2.502.960. Os recursos dela, R$ 2 milhões através do nosso deputado, Maurício Studlark, né, e R$ 502.960 de recursos ordinários. Outra obra que também é importante que nós estamos iniciando agora são as melhorias na Lauro Miller, na Praça Lauro Miller. A praça vai contar com a reforma da quadra poliesportiva que já existe lá, uma nova quadra poliesportiva vai ser construída, onde era antigamente o parquinho, onde tinha areia lá. Vai ter mini arquibancadas também nessas quadras, uma quadra de areia, tá? Uma quadra de basquete 3x3, a reforma novamente dos banheiros, né? Agora com alguns materiais mais robustos e que dificultem um pouco mais a degradação, né? Vão ser instalados também bancos com floreiras, também, novamente, a questão do totem de água fria e quente para permitir a questão do chimarrão, e vai ser feita uma reforma também na área do chimarródromo, que fica próximo da esquina onde tem a cuia, né? Que é o símbolo da própria praça. O valor de investimento nessa praça, né, nessa melhoria, é na casa de R$ 1.069.000, que vai ser todo feito com recurso do financiamento. Agora vamos falar um pouquinho da pavimentação da Rua João Leandro Gonçalves. Então, a pavimentação da Rua João Leandro Gonçalves é uma pavimentação em pavimento rígido, concreto armado, tá? E ela totaliza 1.470,49 metros. Como que vai funcionar lá? Vão ter 2 pistas de rolamento, tá? Que num sentido e no outro sentido, e uma pista de uma faixa de uso compartilhado, que é para ciclistas e pedestres. O investimento dessa obra é de R$ 5.093.551. E o recurso dessa obra é através de financiamento. Aí vamos falar um pouquinho da pavimentação asfáltica da Júlio Budante Neto. A Júlio Budante Neto vai ser a pavimentação ligando a Avenida Rubens Ribeiro até a Avenida dos Expedicionários. Totaliza 1.100 metros de comprimento, né? Como é que vai funcionar essa via? 2 pistas de rolamento, 2 estacionamentos, 2 ciclofaixas e um canteiro central. O valor lá vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Lá vai ter um investimento de CBUQ na casa de R$ 1.246.572, que seria a parte do revestimento asfáltico, né? E essa obra vai ser executada, inclusive, com o nosso secretário Leandro está aí, para não deixar mentir, né? Que essa obra vai ser executada de forma mista. Qual que é a intenção da forma mista? A gente busca economia nessa obra para tentar construir um pouquinho mais. Ela é um plano piloto, é o primeiro que está sendo feito nesse modelo, né? Então, a Secretaria de Obras vai fazer a drenagem, inclusive já iniciou, vai fazer a base, a subbase e colocar o meio-fio, né? E o CBUQ é aplicado por uma empresa contratada, então depois que estiver pronto lá, são feitos os testes, e aí é feita a aplicação do CBUQ. Nessa obra, a ideia está prevista uma economia de 25% no custo da obra por ser executado pela Prefeitura. Essa economia pode gerar, né, se tudo der certo com os nossos planos, que é um plano piloto, cada 4 quilômetros que a gente fizer num modelo desse pode gerar 1 quilômetro a mais que a gente possa construir, então, consequentemente, vai chegar a pavimentação mais perto do bairro, né? Consegue avançar um pouquinho mais. Esse é o primeiro, né, piloto que nós estamos fazendo, acreditamos que vamos ter sucesso e vamos monitorando durante o processo, né? Tá, pavimentação asfáltica, outro contrato que está sendo lançado agora, essas são as 12 ruas, né, diversas ruas do município. Então, a pavimentação asfáltica dessas diversas ruas do município, chamamos, né, de Asfalto Canoinhas etapa 1. Eu não sei se os senhores querem que eu leia todas as ruas, que eu vi com bastante dúvida, né? Então, o primeiro trecho seria a Rua Almeida Cardoso, né, que seria da Barão do Rio Branco até Arthur Burgt, né? A segunda rua seria a Rua Fauri de Lima, que seria da Expedicionários até Frederico Kohler, né? A Rua João Maria dos Santos, que seria da Expedicionários até Frederico Kohler. A Rua Nazir Cordeiro, da Expedicionários até a Frederico Kohler. Teodoro Menhuc, da Expedicionários até Frederico Kohler. Clemente Procopiac, da Avenida dos Expedicionários até Alfredo Maier. Aí também conta com a Rua Henrique Sorg, né?
que vai desde a Porfírio Alves até a Guilherme Gonchoroski. Daí a rua Antônio Groscopi, que vai desde a Sérgio Gabski até a José Baio. E a nona rua seria Rua Florentino Alves de Vieira, né? Que é da rua Antônio Liller até a rua do Duque de Caxias. Faz a ligação da Duque de Caxias. Aí tem a Mercedes Corte, da Expedicionários até Alfredo Maier. A Bernardo Ousen, que vai até da Gustavo Tim até, na própria rua mesmo, 533 metros, indo em sentido a Marcílio. E a rua Otávio Itabalipa, da Avenida dos Expedicionários até Alfredo Maier. Essas são as 12. O valor do investimento é de R$ 12.547.378,95 e os recursos são através do financiamento. Vou falar um pouquinho também de um programa que a nossa secretaria participou através da prefeitura, que é um programa de eficiência energética da Celesc, que é bastante interessante. Então, nós fomos contemplados com investimento, até vai ter uma palestra essa semana, no dia 4, aqui na Câmara, vai explicar um pouquinho mais esse programa, que é bem importante, onde nós cadastramos um programa na Celesc e conseguimos vencer o processo licitatório. Então, a gente recebeu um recurso na casa de R$ 1.200.000, que vem da Celesc para o município, né? Para a troca de 888 luminárias LED. E está concluindo agora, falta 4 luminárias ou 5 que estavam na garantia. E são em diversas ruas do município, que é um investimento que veio sem custos para o município, que o pessoal já está vendo nas ruas aí a melhoria. Falar um pouquinho da Secretaria de Planejamento, né? Então, nós temos hoje no quadro efetivo 2 engenheiros civis, né? 1 engenheiro eletricista, 2 fiscais, 3 agentes administrativos, 1 desenhista, 1 pedreiro e 1 serviços gerais. Temos hoje 4 comissionados, 4 estagiários, 1 terceirizado e o secretário. Então, é uma pasta bastante compacta para tudo aquilo que desempenha de funções dentro do município, né? E é uma secretaria que, como todos já sabem, dá o suporte para as diversas outras secretarias, né? Também queria aproveitar o momento aqui para agradecer a minha equipe do planejamento, né? Que eu não sou nada sem a equipe. A equipe do planejamento é muito forte, muito unida, né? Empenhada, dedicada, né? E agradeço aí por essa dedicação nesse 1 ano e 7 meses aí que estamos à frente da secretaria. E não sei se deu tempo, mas fica aberto para alguma pergunta, algum questionamento. Se o senhor achar necessário mais utilização de mais algum tempo para mais alguma matéria, está à disposição. Eu estou satisfeito. A ideia é trazer essas objetivo. Obras novas, trazer para os senhores uma prestação de contas mesmo, né, do que está sendo feito, né, com tudo que nós estamos executando. Tá ok. Então, nesse momento, só um minuto. Nesse momento eu vou abrir então, senhor Rafael, o espaço para que os vereadores possam indagar sobre qualquer tipo de dúvida, né, a qual esteja permanecendo ainda na cabeça dos nobres vereadores. Senhor presidente. Pela ordem, quem? Vereador Gilmar Martins. Senhor presidente. Senhor Rafael, uma boa noite ao secretário Rafael. Uma pergunta e uma dúvida, né? Aqui em Canoinhas, que eu tenho recordação, acho que é a primeira rua que o município vai fazer mista. Parte do município, pela Secretaria de Obras, vai realizar a base da obra e será licitado a massa asfáltica, né? A garantia desta obra vai ficar por parte de quem? Da prefeitura ou da empresa que vai fornecer a base? A garantia da obra, existem 2 serviços que vão ser executados. Se tiver um problema, antes de aplicar a massa asfáltica, é feito os testes necessários para a aplicação da massa. Se chama Viga Belkman, tá? É um teste técnico que é lá verificado se ela tem capacidade de suporte da massa asfáltica. No momento que der ok nessa viga, se tiver alguma patologia referente ao pavimento, será cobrado da empresa que aplicou o pavimento. Se for constatado, tudo é um processo administrativo. Se for constatado que foi um problema da base, é a responsabilidade do município. Cada um tem a sua responsabilidade nessa obra.
A minha preocupação com isso é que a rua Júlio Budante Neto, ali o solo ele é bem complicado embaixo daquele solo ali, né? Então, para se fazer uma base ali, tem que ter uma base bem reforçada. Claro, eu não sou engenheiro e não quero, isso é uma visão minha, né? E não, o engenheiro não serei eu que vou ver, mas é uma questão de dúvida. Por ela ser um solo mais úmido ali, a questão dessa situação, de repente vai dar um problema lá, pode até dizer que é da empresa da massa asfáltica, a empresa diz não, o problema está na base, né? Sim. Então é uma coisa que tem que ter uma garantia, porque o que ocorreu no passado? Grandes obras feitas e todas as obras realizadas hoje teria que fazer grande parte disso aqui. E parece que eu não tive informação que as empresas que executaram as outras obras vieram e prestaram reparos numa obra que nem foi concluída, mas o que foi feito causou problemas. Sabemos aqui na Bernardo Ouse, né? Na Adão Tisca ou Henrique Sorg, não sei como é que se chama ali, aquele pedaço de rua. Algumas outras ruas que foi feito que já deu problema, né? E não sei se foi intimado a empresa para fazer o reparo ou o que ocorreu, né? Então a preocupação com uma obra mista dessa aí, a responsabilidade de quem ficaria, né? Na minha sugestão, e eu que torço para que dê tudo certo, né? Mas eu optaria por fazer uma obra mista, uma obra curta em local diferente, né? Devido ao problema que é o solo ali onde é a Júlio Budante. Mas seria isso a dúvida. Na verdade, é pertinente a indagação do vereador, pela preocupação. Realmente, o conhecimento técnico está por parte da secretaria e por parte de quem vai executar a obra. Mas realmente essa indagação dele se julga pertinente, porque o posterior, né, lá na frente, alguém pode realmente ser cobrado e quem vai assumir essa responsabilidade. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudowski. O Gil já fez uma pergunta que eu iria fazer, que era essa da garantia, porque é uma coisa mista, mas já está respondida, perfeito e compreendido. Deixa eu perguntar mais duas coisas. Uma, a gente conversou em particular ali, mas seria interessante que até você fizesse um comentário com relação às ruas que foram licitadas, se estão todas em condições de dar início nas obras. Se estão todas essas ruas nominadas por você, se elas estão realmente licitadas, com empresa que venceram as licitações e com empresas que estão em condições de dar andamento nessas obras, de imediato. Essa é uma pergunta. E a outra, com relação àquelas ruas que ficaram paralisadas com os transtornos ocorridos lá no ano de 2021, né? Naquela época lá em que houve todo aquele transtorno aqui em Canoinhas e na região. Se elas vão ser dadas sequência, vai ser corrigido aonde existe falhas, se alguém foi apresentado um dossiê de todo um levantamento, um histórico de tudo o que ficou faltando e o que foi pago e tal, e como é que isso ficou, e se essas obras vão poder ser terminadas. Um exemplo, a Rua Bento de Lima, né? Lá no Campo da Água Verde, que parou ela e ficou. Daí outras ruas, como a própria Frederico Kohler, com muitas bocas de lobo abertas, muitas coisas sem concluir. E Antônio Líder, se eu não estou equivocado também, entre outras. Eu estou falando num geral, aí você pode responder também, respondendo uma que seja atendida a todas. Obrigado, Rafael. Sobre as pavimentações, essas 12 ruas já estão contratadas, né, em fase de ordem de serviço. Então, acredito que durante essa semana elas recebem a ordem de serviço e já vão iniciar as obras de imediato. Sobre a questão das outras obras, né? Está em processo, junto com a Secretaria de Planejamento, através do engenheiro Thiago e do engenheiro Leandro, uma auditoria nessas obras. Demorou um pouco mais que nós imaginávamos, mas nós estamos fazendo isso em casa, então tem as demandas diárias, acaba atrasando um pouquinho o trabalho. A ideia nossa é concluir isso, né, acredito eu que nos próximos 60 dias, ter esse dossiê bem montado, né? Só que antes de concluir esse processo, a gente já antecipou algumas ações, né? Então, em parceria com a Secretaria de Obras,
está sendo tampado já as bocas de lobo que estavam em risco, né, iminente, está sendo recuperado algumas grelhas, então a gente está fazendo esse trabalho. Por que em parceria? Porque inicialmente o Obras faria esse serviço, mas devido às demandas muito elevadas, a gente acabou cedendo 2 servidores que nós temos na pasta nossa, que estão pegando rua a rua e arrumando tudo isso a rua. Inicialmente é para tirar os fatos mais graves, né? O buraco, alguma coisa que possa ocasionar um acidente. No segundo momento, através também no processo licitatório, nós vamos fazer os testes nessas ruas que não receberam a continuidade do pavimento, que seria na Lois Stibler, que é na própria Bento de Lima, no Alfredo Paul, acho que é no entroncamento ali perto do Via, ali no mercado, também tem um pedaço que não tem. Nós vamos aplicar os testes. Se pudesse ser aplicado a massa asfáltica já de imediato, nós vamos aplicar. Senão será feito algum tipo de melhoria no pavimento para poder receber. A ideia nossa é, paralelo à auditoria, da funcionalidade dessas obras, né? Reconstruí-las nós não vamos conseguir, né? Nós não podemos esquecer que elas foram deixadas numa situação bem precária realmente, né? Então tem problemas de base, problemas de estrutura que a gente não vai conseguir sanar. A intenção nossa é dar a funcionalidade delas, que elas possam ser utilizadas pela população, né? Então não sei se eu respondi, mas é por aí o caminho. Tá, não, você respondeu, mas assim, ainda não se tem uma previsão para algumas coisas, né? Porque não está concluída. É essa a resposta, ela não ficou concluída porque não está concluído o resultado. A parte das tampas, eu acredito que nos próximos 10 dias vai concluir, porque eles estavam terminando, por exemplo, a Menando Campos. Essa semana eles estão na Menando Campos. Eles já terminaram o loteamento de Santa Cruz. Então eles estão fazendo o ajuste dessas caixas, daí através de uma empresa que foi licitada pelo Obras, vai colocando as tampas, né? Então tá trazendo, agora vai para o campo depois, provavelmente para... Uma outra pergunta, registro de preço de massa asfáltica, porque o Leandro sofre muito com isso lá. Sim. Acaba arrebentando na mão dele lá e ele não tem culpa disso. Massa asfáltica, nós temos registro, não temos... Processo licitatório, acreditamos que até o final do mês a gente tem novamente tanto para lombada, quanto lombo faixa, quanto para tapa-buraco, quanto para algum tipo de ajuste que tiver no pavimento, estacionamento, alguma coisa nesse sentido. Foi feito um contrato um pouco mais amplo do que o anterior. O anterior ele foi feito de forma mista, novamente a palavra mista, né, com a Secretaria de Obras, então gerou algumas dificuldades no atendimento ali. Então o engenheiro Leandro, que é o engenheiro efetivo da prefeitura, né, responsável técnico que acompanhou o tapa-buraco, nessa outra licitação ele solicitou que a gente mudasse o modelo, que aquele modelo ele entende que não funcionou. Então a gente vai recalculando a rota durante o percurso, como é natural, né. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite ao secretário. Em nome do vice-prefeito Marcos Homer, cumprimento todos os presentes. Cumprimento também aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Secretário, foi anunciado cerca de 10 ruas que serão asfaltadas no campo da Água Verde, isso? 10, 12... Por bairro, não sei, o total são 12. Tá, já tem a licitação? Já tem alguma empresa que ganhou essas? Sim. Você está falando dessa... É que são 14 ruas no total, né? Se eu não me engano, são 10 ou 12 no campo da Água Verde. 12 que foram licitadas no mesmo processo licitatório. Tá, já tem a empresa ganhadora. E a da Júlio Budante Neto? Foi licitada a parte da pavimentação dela? Já tem empresa também que... Já tem empresa. Tá, ok. Mais uma pergunta só em relação... É uma pergunta que a gente recebe muito, né, da população. Ao ginásio Magno Fuc. O senhor sabe explicar como que está a situação de lá? Se vai ter reforma, se não está? Se está em discussão judicial? Qual que é a situação desse ginásio? Porque parece que foi fechado lá e não está mais sendo utilizado. Não sei se é com a Secretaria de Planejamento também, mas teria alguma informação para nos passar sobre esse ginásio? Tati, pior que não teria informação. A última notícia que eu tenho foi quando a gente entrou, na época da transição, que foi informado, na gestão do William, inclusive, né? Foi feito o fechamento da entrada do ginásio por causa de risco de acidente. Depois daquilo ali, realmente, eu não tenho mais notícias daquele equipamento. Entendi. Só, senhor presidente, se possível, pedir para o secretário, se puder mandar para essa Casa de Leis as licitações. Eu estou com bastante dificuldade de encontrar os contratos, principalmente de 2024, no site da Prefeitura. Então, a hora que tiver o contrato assinado, tanto da Júlio Budante Neto quanto essas outras do campo, puder passar para a Câmara, porque realmente não estou conseguindo encontrar no site da Prefeitura. Seria isso. Muito obrigada. Senhor presidente. Se o senhor achar a necessidade de fazer isso formalmente, será feito. Se o senhor se compromete, então... Sim.
Então tá ok. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Zenilda Lemos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nessa Casa de Leis e também as que nos acompanham pelas redes sociais. Rafael, primeiramente eu quero agradecer, porque você é um dos secretários que responde todas as mensagens, sempre de uma forma muito educada e cordial. Então, isso faz parte da tua personalidade, mas precisa ser exaltado. Eu tenho duas questões, duas perguntas, e desculpe a minha ignorância, tá, nessa área, mas me perguntam, então eu tenho que perguntar. Com relação à lombada da Júlio Budante, aquela parte que já está pronta, é uma demanda que várias vezes nós fizemos indicações e requerimentos aqui, até acidentes bem recentes. Então, essa é a primeira pergunta com relação à lombada do trecho já existente da Júlio Budante. E nesse trecho que está sendo, então, construído agora, se já está previsto lombada nesse trecho, ou se precisa concluir a obra para fazer a lombada, não sei porque, né, é o senhor que vai responder. E se nesse trecho novo está previsto calçadas na Júlio Budante. Sobre a questão das lombadas, então, como é que funciona? A Secretaria de Planejamento, ela realiza o processo licitatório, né, organiza o processo, mas quem demanda a lombada é o Departamento de Trânsito, porque ele é uma ferramenta de controle de velocidade. Então, a gente entende que o mundo é perfeito, que os motoristas são educados, que todo mundo para na esquina, né? A gente entende isso no momento do projeto. No segundo momento, é avaliado de acordo com os problemas e são aplicados as lombadas. Então, parte do Departamento de Trânsito a definição da necessidade ou não. Se caso lá, na Júlio Budante, no trecho que já está executado, tem essa necessidade, já está apontada lá no Departamento de Trânsito e tiver essa necessidade, quando tiver o registro de preço já vigente, já pode ser aplicado já na sequência. Não tem um pedido mínimo, nada, né? Já pode... Só que depende desse pedido do Departamento de Trânsito. E sobre a calçada? A calçada, na verdade, assim, na Júlio Budante, a vereadora pergunta. Então, as calçadas, elas não estão sendo executadas nesses projetos. Esses projetos estão executados a parte da obra. Inclusive, lá, por ser do obras mesmo, né? A calçada é responsabilidade do morador. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adilson Staido. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público internauta, público presente, cumprimento especial amigo Dudu Vipieski, portanto, Dudu cumprimento os demais. Cumprimentar também o secretário, Rafael. A minha pergunta é quase parecida com a do vereador Gilmar ali, sobre os asfaltos antigos, né? Mas eu tive hoje, hoje tive um pedido da rua Antônio Liller, que estão colocando já as tampas. Até gostei com a senhora Diomedes lá, e o que está acontecendo? Está entupido já, está cheio de lixo dentro e o pessoal só está largando as tampas. Isso aqui logo pode virar um problema, né? Até se puder dar uma fiscalizada, uma olhada. Antônio Liller, do lado do cemitério. Seria isso a minha pergunta. Obrigado, senhor. Sua pergunta e sua cobrança para que seja tomada alguma atitude, né? Então... Com certeza. A gente vai acionar a Secretaria de Obras, o secretário está ali presente, né? Que isso. É responsável pela manutenção. Só corrigindo a informação da Tati lá do contrato, agora me deu até um branco. Eu assinei um deles, mas eu não lembro se eu assinei os dois. Mas eles estavam já prontos, os contratos, na minha caixa. Então, agora me veio na cabeça que um deles, como são... Só para explicar um pouquinho essa licitação. Ela foi dividida em 4 lotes, tá? Para facilitar até a disputa, para ter mais empresas interessadas, para a gente ter mais frentes de trabalho. Acabou que 2 empresas ganharam os 4 lotes. Uma empresa ganhou 2 lotes e outra empresa ganhou 2 lotes. Agora, na minha memória, eu assinei um dos contratos. Então, provavelmente, mas eu recebi os 2. Então, os 2 estão prontos, mas provavelmente é uma questão de assinatura de hoje para amanhã para assinar. Só que eu me lembrei agora. Mas eu mando, a hora que tiver assinado, eu encaminho. Bem esclarecido. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador André Plenick. Secretário Rafael, só complementando a solicitação feita pelo Gil, até o Mar complementou, a questão que me preocupa é a segurança jurídica dessas obras, até por serem mistas. Como foi falado, se der algum problema, é possível que a empresa diga, foi erro da prefeitura, e a prefeitura vai querer, obviamente, dizer que é a empresa. Então, como o senhor falou, vai ser feito o laudo. Antes de ser feito a parte de pavimentação, vai ter um laudo e a empresa vai estar ciente e vai estar concordando com aquele laudo para dar uma segurança jurídica.
Agora eu pergunto sobre as obras antigas. Eu cito aqui aquele trecho mais recente da Bernardo Ousen, que é ali logo virando à direita, né? Que é até chegar na creche Cecília Meirelles. Inclusive, ontem eu citei que realmente ficou uma porcaria. Já está muito ruim. Nós já temos buracos até em cima da faixa de pedestre. Tem algum andamento? Nós temos obras muito mal feitas. Eu digo a Frederico Kohler, que já dá problema no sistema de drenagem extremamente ineficiente ali próximo ao UGV. Então, várias dessas obras que foram feitas há pouco tempo estão dando problemas graves. Antônio Lira, eu já recebi até algumas reclamações, que é uma obra recente, demorou para ser feita e está dando muito problema. Como está sendo cobrado essas empresas? Existe algum processo jurídico para que elas façam algum ressarcimento aos cofres do município ou que tenham que refazer o trabalho? E existe alguma segurança jurídica, alguma documentação futura para que nós não tenhamos essa dificuldade nas obras que serem feitas futuramente? Era o que eu continha. Então, assim, é um histórico, né? Um histórico de vida de Canoinhas, né? Problemas de pavimentação são recorrentes, né? Lógico que essas últimas obras foi o pior momento vivido, né? Realmente essas obras estão muito mal feitas, qualquer um leigo consegue observar que elas estão mal feitas, né? Como que nós estamos fazendo? Como que consegue atestar que uma obra é ruim? Não é só olhando, né? Então a Secretaria de Planejamento, ela lançou um edital de registro de preço para fazer os testes laboratoriais e de resistência do pavimento. Já foram feitos em algumas ruas dos contratos que estão... Por isso que é um processo lento, não é tão rápido, não é só chegar, olhar e... Aqui tá ruim, aqui tá bom. A gente não pode ser irresponsável também, né? Então, tá sendo feito esses testes através do engenheiro Thiago e do engenheiro Leandro. Então, a empresa vem, faz os testes, leva a amostra do asfalto, vê a espessura do CBU, o que foi aplicado. E isso tudo vai subsidiar um processo, né? Que essa empresa restitua aos cofres públicos. Porque grande parte dessas obras já foram pagas, né? Tem serviços que foram pagos ali que não foram executados ou foram mal executados. Então, por isso que ele é um trabalho bastante amarrado, que tem que ter bastante paciência. Poderia ser contratado? Poderia, mas os valores são bastante elevados, né? Então, a gente está tentando fazer em casa, e isso falando de pavimento. Drenagem é um pouco mais complexo, porque é uma coisa que está enterrada, né? Então, a gente está estudando as formas de tentar mitigar esses problemas, né? E cada ponto desse que está sendo apontado, a gente vai olhar com carinho. O vereador Sudowski também apontou essa questão da Frederico Kohler. Vamos tentar achar uma solução para cada caso desse. Em parceria com a Secretaria de Obras, que eu volto a dizer, quem tem os equipamentos e as máquinas e a mão de obras é o nosso secretário, e existe uma demanda muito grande da Secretaria de Obras, mas o planejamento é parceiro e vai sempre tentar achar tecnicamente a solução para o problema, né? Até complementando, o trecho da Frederico Kohler entre Otávio Tabalipa e a José Luvier, que é um trecho dela mais estreita, eu tenho recebido reclamações de moradores que toda chuva a água está vertendo pelo bueiro e está indo para a casa de alguns moradores. Inclusive, eles apontaram, eu fui verificar no local, até tem que verificar novamente se foram colocados já os bueiros ali, né, que os bueiros ficavam abertos, que não teria continuidade entre os bueiros, ou seja, foi feito o bueiro, foi colocado 1 metro de cano para dizer que tem, foi passada a massa e não tem continuidade. Então, deve verificar essa questão e já notificar a empresa, porque isso é uma extrema má-fé, né, se for comprovado. E continuando até, André, nós notificamos a empresa já, tá? Desde o primeiro mês que nós estamos no governo, a gente fez um relatório visual e notificou a empresa Prado e Prado, tem 4 notificações contra eles, né? Eles não responderam, não atenderam os prazos que a gente mandou arrumar, só que tudo isso em paralelo está correndo auditoria. Mesmo eu cobrando a garantia que não está sendo atendida, a gente está em paralelo auditando. Então a gente vai fazendo várias atividades ao mesmo tempo, tanto que agora a gente está tampando, colocando as tampas na boca de lobo, mas não está deixando de auditar. Então tudo isso tem que andar junto e ao mesmo tempo devagar, porque tem outras demandas também, né? Mas a gente espera que no futuro próximo a gente tenha um resultado positivo aí para tentar cobrar, né, essa irresponsabilidade, esses gestores anteriores aí, desses fiscais de obra, né, que pagaram coisas que não estavam executadas, de má qualidade, né? É muito feio para nós, né? Senhor presidente. Com a palavra, vereador William Godoy. Eu quero cumprimentar o Rafael, seja bem-vindo nessa casa, cumprimentar também a todos os presentes, em nome do vice-prefeito Marcos Homer. Rafael, alguns pontos que você colocou em relação às obras, às continuidades, tiveram início lá no ano 2022, quando eu estava na gestão. Então, gostaria de pontuar algumas questões. Primeiro, em relação à questão dos levantamentos que estão sendo feitos agora. Ele já havia um levantamento prévio feito pela equipe, pelo Thiago, pelo Leandro, pelo Dorval. Na época, a gente, através de uma parceria juntamente com a Ampla Norte, tinha feito um levantamento topográfico de todas essas obras.
e nós tínhamos o levantamento principalmente visual. Como você falou, a gente não pode ser irresponsável de pontuar que a obra ela tem qualidade, sendo que a gente não sabe o que tem debaixo da terra. E nesse sentido, nessa época, lá no final do ano 2022, os engenheiros eles solicitaram esses estudos e eles me pontuaram que já havia sido, já estava em trâmite para contratação desses serviços para fazer esses levantamentos em relação à questão dos bueiros, em relação à questão da aplicação da massa asfáltica. Então, eu acho estranho, nesse momento, até agora, né, isso não ser concretizado. Passou um ano disso e isso já vinha sendo feito. Como eu falei, o levantamento visual, nós já tínhamos todos esses relatórios. Principalmente a questão ali do que foi falado pelo vereador Gil, o André, não me recordo agora, o André falou sobre isso, que de má fé eles colocaram 1 metro de cano e não tinha continuidade. Isso a gente já tinha esses levantamentos, porque visualmente falando, o Dorval ele já havia constatado. Mas eles aguardavam esse laudo para que a gente pudesse cobrar judicialmente. Na época, eu procurei o Ministério Público em relação a isso, eles me colocaram que seguia em segredo de justiça e não podiam me passar informações, mas esse ano, há pouco tempo, a gente recebeu que já poderia a Prefeitura tomar providências em relação a essas obras que já estava liberado. Ou seja, no ano 2022, nós não tínhamos essa permissão e esse ano vocês já receberam ela. Lá no ano 2022, a gente já tinha o levantamento das quase 300 bocas de lobo que tinha que ser tampadas e, inclusive, a gente já havia lançado licitação para comprar ferro, cimento, para fazer o material para que isso fosse executado. Então, fica aí uma questão, né? A gente já tinha isso lá, isso não andou durante esse ano. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Outros pontos, em relação à questão da Júlio Budante Neto, a mesma preocupação do Gil e do André, a minha. Eu já tive ali na obra, conversando com alguns funcionários. A minha preocupação é que a gente tem um efetivo muito baixo dentro da Secretaria de Obras. Nossa Secretaria de Obras precisa urgentemente de uma reestruturação administrativa. A gente precisa de um lançamento de concurso para contratar mais profissionais, para que a gente possa fazer desse plano piloto que vocês estão iniciando um plano concreto. E eu tenho certeza que ele pode se tornar um plano concreto. Tenho aqui como exemplo Secretaria de Porto União, de Infraestrutura, que trabalha dessa maneira. Eu sei que vocês visitaram a Prefeitura de Porto União, Irineópolis, Monte Castelo, outras prefeituras aqui da região que trabalham dessa forma e dá muito certo. Porém, qual que é o problema de Canoinhas em relação a esse formato? Nós não temos efetivo, nosso efetivo é muito baixo. Temos alguns problemas estruturais dentro da Secretaria, os quais eles já vêm se tornando corriqueiros e precisam ser contornados, digamos assim, porque resolvidos levam um certo tempo. E na campanha que nós passamos na última eleição, no ano 2022, foi muito falado em relação a isso. Eu falei muito sobre isso, sobre a necessidade da reforma administrativa para a contratação de novos funcionários. E eu não vi isso caminhar nesse ano. Então, fica aqui o meu pedido à Prefeitura, que tome providências assim que passe o pleito, independente de quem estiver lá, que trabalhe essa reforma administrativa para que a gente possa ter mais mão de obra. Há poucos dias a gente aprovou nessa casa um projeto de lei que aumenta as horas extras, mas me preocupa porque nós estamos falando de seres humanos, não de máquinas, que vão trabalhar 60 horas, vão fazer hora extra para caramba, eles têm família, eles têm filhos, eles precisam ter esse tempo livre. E a gente saturar os funcionários, eu acho que não é o caminho. Justo aqueles que acabam tendo que trabalhar mais, como exemplo dos funcionários, os motoristas, aqueles que se deslocam para a serra e demoram para vir, mas a gente não pode saturar os nossos funcionários colocando eles para trabalhar finais de semana, sendo que a gente precisa de mais mão de obra. Então, colocar os funcionários da Secretaria de Obras para fazer a parte de tubulação me preocupa porque eu vejo que a gente está tirando eles da manutenção de vias que a gente cobra aqui diariamente. Né? Toda segunda e terça nós cobramos que precisa ser feita tubulação na rua tal, precisa ser colocado material na rua tal. Agora a gente acabou comprando mais material, mais equipamentos para a Secretaria de Obras, mas não podemos esquecer que a gente precisa de pessoas para tocar esses equipamentos. Outra questão
em relação à questão das ruas que foram adicionadas. Todo mundo brinca aqui que é os toquinhos do vereador Vilmar Sidoski, porque ele sempre brigou muito por causa desses tocos entre a rua Expedicionários e Fauri de Lima. Eu quero reforçar que no ano passado o senhor estava presente, nós tivemos uma reunião onde os vereadores foram até a prefeitura e pediram uma sugestão para que fosse alterado esse financiamento dos 30 milhões da revitalização das avenidas Rubens Ribeiro da Silva, Expedicionários, para que fosse feito a João Leandro Gonçalves, Júlio Budante Neto, toquinho do seu Vilmar Sidoski. Que bom que isso foi atendido. Isso demonstra a força dessa Câmara, o trabalho que essa Câmara tem realizado em ouvir a população e levar para a prefeitura aquilo que a gente tem de anseio da comunidade. E só para finalizar, senhor presidente, uma questão que foi colocada pela vereadora Tati em relação ao ginásio, foi um acordo, um TAC entre o Ministério Público e o município. O Ministério Público cobrou que o município tomasse uma providência em relação ali ao ginásio Magno Fuc, e a gente teve que fazer o fechamento, porque estavam ocorrendo muitos acidentes. Na época, o que o Ministério Público nos cobrou? Que ou a gente fechasse, ou a gente fizesse uma rotatória ali. O município não tem estrutura financeira para realizar isso, e nós não tínhamos como lançar essa obra. E nós já tínhamos a obra aprovada da 477, só estávamos esperando o início. Então, fica aqui a minha sugestão para a prefeitura, que cobre junto ao Estado, que nesse projeto seja feita essa rotatória, para que a gente possa aí buscar recurso para reestruturar o ginásio Magno Fuc e possa ser aberto de novo esse instrumento público tão importante para a nossa comunidade. O tempo é curto, por isso que eu tive que acelerar a fala. Obrigado, secretário. Vou tentar responder aqui tudo. Então, vou começar pelo ginásio, que acho que é mais fácil. O ginásio é o seguinte, na obra da revitalização da 470, realmente tem uma ilha no centro da pista ali. Então, eu acho que vai permitir esse acesso. Acredito que uma rótula não está contemplada no projeto, né? Mas a questão da ilha central para poder fazer a conversão, né, para dentro da edificação vai atender, acredito eu, que as normas de trânsito para poder acessar o ginásio. Sobre a questão da reforma administrativa, eu vejo assim que você levantou duas bandeiras que são da nossa gestão, né? A reforma administrativa, a prefeita Juliana já lançou por 2 vezes o processo licitatório para fazer a reforma administrativa e se não me falha a memória, está em andamento até um processo licitatório nesse sentido. Porque há esse entendimento, né? E não só na Secretaria de Obras, no planejamento e em todas as outras secretarias precisa fazer essa adequação, tanto na questão, às vezes, salarial, às vezes de tempo, às vezes de número de servidores. Então, essa é uma bandeira que a gente já vê e já está tentando atender no tempo que a gente tem agora, inclusive que o limite prudencial abaixou, então já começa a ter perspectivas de no futuro fazer uma reforma, poder admitir, de repente, mais servidores. Agora eu vou... A primeira pergunta toda, desculpe. Do levantamento me causa um pouco de estranheza, confesso para você. Porque, assim, o que nós recebemos na transição e dos engenheiros era o levantamento das tampas. Positivo, isso sim. Mas nada além disso, e algumas promessas de que a Ampla Norte poderia nos ajudar no processo. Caixa Econômica também foi combinado na época. Caixa Econômica passou um orçamento de 200 e poucos mil para fazer visual. Nós pegamos um orçamento da Universidade Federal do Paraná para nos dar suporte. Orçamento na casa de R$500 mil para fazer essa parte de auditoria. Então, nós optamos por fazer os laboratoriais, que na verdade foi... Até por isso que eu quero até saber o pai da criança, porque foi uma ideia minha, inclusive com os engenheiros, a gente licitar esse processo para poder fazer os testes laboratoriais e poder fazer em casa, isso para baratear o custo final. Então, a gente lançou o primeiro processo lá, gastou parte do processo licitatório, analisou algumas ruas e agora fez um novo processo que acabou de ser homologado essa semana, inclusive, para poder dar continuidade nessa auditoria. Como o vereador mesmo disse, temos que ser responsáveis, entender o quanto a menos foi aplicado de CBUQ. A espessura era 5, tem 2, né? A gente via até com 1,5 cm em alguns casos, então a gente tem que ser responsável, porque isso tem que ser restituído aos cofres públicos, né? No momento que o cara coloca 2 centímetros de CBUQ quando tinha que ser 5, né? Tá complicado, por isso que acaba abrindo esses buracos ali. Secretário, o Durval ainda está ativo na secretaria? O Durval, ele pediu exoneração e saiu. O Durval, que havia feito todos esses levantamentos, estava trabalhando junto com a equipe, mas ele que vinha liderando isso. E a parte da drenagem é muito complexa se identificar. Você sabe que tem um problema, mas saber se está enterrado um cano ou outro é bem difícil assim, de ser assertivo na questão da drenagem, né? Por isso que eu falo sempre a palavra funcionalidade. Vamos fazer reparos necessários para funcionar.
Quem sabe não vai ser a melhor obra do mundo, porque já não começou bem, né? Mas ela tem que dar funcionalidade, as pessoas têm que circular nela com segurança, né? Possa utilizar esse recurso que foi empregado nessas obras. Esse é o nosso ponto de vista, né? E acho que era isso, né? Da Júlio Budante Neto. Daí foge um pouco da minha ossada, né? É uma parceria com a Secretaria de Obras, então não posso dizer para vocês se tem ou não tem servidores lá, que daí depende da pasta. Se a pasta eu entendo que se a pasta entendesse que não poderia executar a obra, ela não a faria, né, no meu ponto de vista. Então eu entendo que ela tem capacidade técnica para executar. E essa política a gente foi ver de fazer ela mista, né, a gente foi visitar Porto União e tal, também é um outro modelo que a nossa prefeita pediu para a gente tentar aplicar, para tentar aproveitar melhor esse recurso para conseguir pavimentar cada vez mais. Nós temos hoje uma deficiência muito grande de pavimentação no município, né? A gente quer buscar os mesmos números de Porto União, com 100% de pavimento, quer buscar os de Mafra atingindo 90%. Então, tem que... Para chegar lá, tem muito trabalho pela frente, né? Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas e colegas, cumprimento o senhor Geraldo, cumprimento quem nos assiste aqui na casa e também cumprimento a você que nos assiste nas redes sociais e um cumprimento especial ao Rafael. Rafael, primeiramente eu quero desejar sucesso na execução dessas obras. Essas obras realmente sejam executadas com todo o planejamento que o senhor os fez. Nós sabemos que nós estamos próximo de um pleito eleitoral e que para mostrar o trabalho, queira ou não queira, isso acontece, para se mostrar o trabalho, para levar os dividendos eleitorais, talvez queiram que atropele esses serviços. Espero que atropele sim, mas que o cuidado e a fiscalização seja feito com todo o cuidado que sempre o senhor teve no seu trabalho, que a gente conhece. Mas essa é uma preocupação muito grande, porque logo é o pleito eleitoral e querer ganhar dividendos políticos. Outra situação que eu coloco é que, com todo esse dinheiro que foi emprestado, e sei que também não coube ao senhor definir isso, mas nós temos situações complicadas, e eu queria pensar um pouco no bairro Piedade, um bairro que recebeu 4 residenciais, Sangue 1, Sangue 2, Coab e agora o residencial Nossa Senhora Aparecida, e que não foi contemplado com nada até agora nessa questão de infraestrutura, e que eu vejo com grande preocupação, e o senhor pode testemunhar isso, quando saem as crianças da escola Gertrudes Miller, eles não têm por onde andar, a não ser em cima da pista de rolamento. Eu já coloquei isso várias vezes aqui na casa e coloquei que essa casa não tem mais a responsabilidade se acontecer um acidente lá, fatal, e pode acontecer a qualquer momento, que as crianças estão andando em cima da pista de rolamento para achar um meio de arrumar aquelas calçadas. Ah, mas não tem espaço. Não sei, tem que resolver o problema, o que não pode acontecer como está lá. Temos uma estrada principal que leva na Arada, que esses dias estava intransitável e quase as pessoas não podiam passar por lá. Outra situação seria a questão do Rio Monjolo, né? Que nós temos aqui, é um problema sério e antigo, que deve ser pensado, deve ser estudado e deve estar sempre na pauta da Secretaria de Planejamento. Tanto que a Rua 12 de Setembro, os moradores da Rua 12 de Setembro, que dá acesso lá à Rua São José, até hoje não tem a pavimentação, porque não dá para resolver, porque primeiro precisa resolver essa questão do Arroio Monjolo. Então, seria a situação, e também cobrar para que seja dado uma atenção a essas ruas que foram deixadas, não terminadas pelas operações que houve, dos processos que houve aqui em Canoinhas. Nós temos a Rua Antônio Aloysius Tiber, que dá acesso à BR-380, que está complicado, inclusive, com a questão de calçadas, a questão da própria rua. Então, ver quando é possível, fazer o quanto antes possível, resolver esses problemas. E que o senhor pense com sua capacidade e com o seu corpo técnico, de que maneira poderá resolver e dar uma atenção. Vejo tantas ruas no bairro
Campo da Água Verde, não sei onde mais lá, e não sei onde lá, e o nosso bairro Piedade e Boa Vista não foi contemplado, mas que na próxima nós sejamos contemplados. Aí também a vereadora Silmara pergunta sobre a rua Gil Costa, né? Ela está colocando aqui que parece que era para estar junto e não foi licitado também. Então, professor Osmar, sobre essas ruas, como eu disse, é a primeira etapa, né? Foi lançado essas 12 agora. Existem mais ruas que virão, né, nos próximos semanas, ou próximos dias, ou próximos meses, né? Entendemos a questão lá do Piedade, né? Acho que a gente vai ter que tentar resolver e tentar verificar quais seriam as soluções lá. Vamos anotar isso aqui e vamos tentar verificar uma solução para esse risco das crianças, com certeza. Sobre o Piedade também, na parte de infraestrutura, mas a gente não pode lembrar que o bairro acabou recebendo, né, uma quadra de futebol sintético e um parquinho também, que é um investimento que o bairro também está muito alegre, pelo menos a gente tem visto lá quando vai no local. Então não é que não recebeu nada, só realmente na infraestrutura que, quem sabe, numa próxima etapa possa atender lá. Sobre o atropelo das obras, acho que assim, existe uma responsabilidade muito grande hoje no acompanhamento das obras. Hoje nós temos 2 efetivos que são engenheiros, né, da casa, e eles serão os fiscais dessas obras. Não vai ser o Rafael, não vai ser um comissionado, vai ser 2 efetivos. Então, a obra não vai ser atropelada, ela vai ser construída dentro do prazo normal dela, fiscalizado por eles, atestado por eles. Então, eu tenho plena confiança que essas obras vão nos trazer grandes obras para o futuro. Acredito muito na capacidade técnica deles e, então, por isso que eu fico bem tranquilo nesse sentido, que eu acho que essa parte de atropelo por questão eleitoral, eu não vejo isso de forma alguma. Nossa secretaria é bastante técnica e o corpo técnico que vai fazer a vistoria dessas obras. Então, elas vão andar no ritmo normal. Né? Chovendo menos vai ser mais rápido, chovendo mais vai ser um pouco mais lento. E sobre a questão dessas que faltaram pavimentar, como eu comentei anteriormente, até eu acabei fugindo um pouco do foco da conversa com o William ali, para aquela questão do atendimento. Né? Então, o Ministério Público, a orientação que nós recebemos até na transição é que essas obras realmente elas estavam sob segredo de justiça, que não poderiam ser utilizadas ou feito alguns reparos. Paralelo a isso, a gente também conversou com o MP, mandou ofício, pediu auxílio também durante esse processo, mas também foi trabalhando na nossa parte também internamente. A ideia é que depois que teve essa manifestação formal, porque falado, às vezes acontece falado, mas formal nos dá muito mais segurança. A partir desse momento, já estavam, inclusive, licitadas as tampas e a gente começou a ação. Se você observar, foi bem próximo daquela positiva, que poderia alterar. Na sequência, se passar nos testes de viga, esses trechos que não foram pavimentados, com certeza serão contemplados na sequência, para dar aquilo que eu falo, a funcionalidade dessas obras, que não é justo a população estar sem esse pavimento lá, com tudo que tem sofrido, com tudo que sofreu, ainda ficar sem o pavimento na frente, né? Então a gente vai buscar atender, se passar nos testes e conseguir, se precisar fazer uma melhoria, vai ser feito tecnicamente, né? Vai ser orientada a Secretaria de Obras para fazer a melhoria, para a gente poder aplicar uma massa asfáltica nessas ruas e poder dar a funcionalidade tão desejada delas. Do Monjolo. O Monjolo é o seguinte, a gente fez uma licitação recentemente até para fazer a limpeza do Monjolo. Então nós começamos primeiro fizemos a limpeza na frente do Malon, né, tirou muito material dali. Eles entraram dentro da tubulação mais robusta ali, também fizeram a limpeza. Vieram para a ponta de lá, limpando também, e agora eles vão fazer esse trecho de cá. Depois a gente vai subir para perto do Novo Mundo e depois na 12 de setembro. A ideia é estar subindo e construindo essa limpeza. Está saindo bastante material mesmo, só que eu já adianto que a questão da 12 de setembro é complexa. A gente não vai resolver isso em 1 ano e meio de gestão. Realmente é muito difícil a questão da água ali. A gente vai limpar para tentar chegar na melhor possibilidade possível da rede. Mas assim, tem grande chance de necessidade de complementações. Então, paralelo a isso também, através da Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos trabalhando com o termo de referência de um plano de macrodrenagem. E aí a gente faz o levantamento de toda a cidade, faz os cálculos e consegue fazer um investimento adequado quanto precisa complementar naquela rede. Então, a gente está pautado bem pela parte técnica mesmo. Mas ali é um problema já recorrente, um problema de muitos anos. A gente está tentando remediar através da limpeza. Tentar fazer a eficiência dessa tubulação se tornar próximo dos 90%, quem sabe, né? Se pudesse até ser 100%, mas em torno de 90% a 100%, para que ela possa usar o máximo dela para que a gente possa ver as outras medidas complementares.
Só que pelo que o pessoal tem nos relatado, um feedback muito positivo, é que já não está levantando mais a água aqui na Vidal Ramos, por qualquer chuva. Essa limpeza já está dando algum retorno, mas ainda nós não chegamos na 12 de setembro. Mais algum vereador? Senhor presidente. Por ordem, o senhor já fez a pergunta. Já? Vereadora? Não. Eu tenho certeza que o secretário estará à disposição do que não for possível, assim como o senhor vereador William Godoy também ficou com alguns questionamentos, né? Eu vou aproveitar aqui o meu espaço rapidamente também. Secretário, eu gostaria de saber, se o senhor tiver à sua disposição aí, o senhor fala de que essa é a primeira etapa das obras que serão executadas. Eu gostaria de saber se o senhor tem aí qual é o valor dessa primeira etapa em termos do recurso do financiamento, em termos da emenda parlamentar, essa da praça lá nós já sabemos que é na casa de 2 milhões que o senhor citou, e quanto do ordinário nessa primeira etapa de tudo isso que o senhor citou, dessa grandiosidade que o senhor citou, né? Porque Canoinhas, em cima do que o senhor fala, vai virar um grande canteiro de obras, né? O qual o cidadão realmente está esperando. E em cima de tudo isso aí que o senhor cita, uma secretaria compacta, então realmente um grande compromisso em termos de fiscalização técnica, porque nós também, como fiscais, nós devemos acompanhar, temos que acompanhar, mas realmente a questão técnica, ela fica por conta da secretaria. E em virtude de tudo isso que vai acontecer, que é para o bem de Canoinhas, a preocupação realmente é com essa fiscalização. As pessoas que vão fazer essa fiscalização, os técnicos, são os mesmos que faziam a fiscalização nessa última gestão, são as mesmas pessoas. Quais são os procedimentos técnicos que eles vão usar? O senhor citou aqui a respeito de que foi licitado ou uma tomada de preço em termos laboratoriais também, né? Eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouquinho a respeito disso, até para eximir eles de alguma responsabilidade visual, porque realmente é notório que nós tivemos problemas. Então, se o senhor puder explicar um pouco a respeito disso e nos falar em números reais, se o senhor tiver aí, quanto está sendo realizado, quanto do recurso está sendo utilizado nessa primeira etapa. Vamos falar um pouquinho dos recursos, né? Eu vou somar de cabeça aqui 12 milhões e meio, né? Mais 5, então são 17 milhões e meio aproximadamente. Mais 1 milhão aqui, 18 milhões. Dá para considerar mais ou menos 19 milhões, em torno de 20 milhões. Seria o que já está hoje liberado em obras, né? E ordinários nesse processo seriam em torno de 200 mil no contrato dos parquinhos, né? Mais 500 da praça, então 700 mil de ordinários. O restante é em torno de 20 de financiamento. Mas aí nós temos também o recurso E mais 2 milhões do deputado, exatamente. Que esse está junto nessa... Não, daí mais 2 milhões. Então seria 22 milhões, mais 22 ou menos. 22 milhões, 23 milhões com recurso ordinário, mais ou menos, né? Tá, mas é mais para entendimento do público e o cidadão que tem a preocupação com o financiamento. Então, hoje estaria sendo comprometido nessa primeira etapa em torno de 20 milhões do financiamento. Okay. Exatamente. Sobre os testes laboratoriais, então só para ter segurança nesse sentido, são diversos testes, né, que você verifica desde a espessura da camada asfáltica, a composição da massa asfáltica, resistência da própria base. Então são vários testes que tem um registro de preço. Como é que funciona hoje? Sobre os fiscais, não é o mesmo que fez na época, né? Na época era o mesmo que era secretário, era o fiscal das obras, né? Os efetivos não faziam fiscalização. E então a gente vem com essa ideia de colocar os efetivos para fiscalizar as obras públicas, que eu acho que são eles que ficam, né? A informação fica. E são muito responsáveis, são engenheiros de formação. A gente tem dado a oportunidade de capacitá-los, né? Tem uma palestra no Tribunal de Contas, eles vão, né? Um curso que tem que fazer, a gente sempre procura capacitá-los também para
para que eles construam um fiscal dentro de... Eles são formados em engenharia civil, mas na faculdade eles não aprendem a ser fiscais de obra pública, né? Então, é uma construção, o profissional vai se construindo de acordo com a experiência que ele vai vivenciando, né? Então, a gente está dando essa forma deles ter mais segurança na fiscalização também, né? De poder fazer. Lógico, tem vários testes que a empresa é obrigada a apresentar, mas a gente tem a possibilidade da contraprova. Então, se caso entenda que aquele teste não está do jeito que você imagina, o município pode simplesmente pegar no registro de preço e fazer o teste novamente e ter uma contraprova. Então, isso dá para segurança para o fiscal da obra, né? Mais nesse sentido. E a gente vai utilizar esse próprio registro de preço para continuar fazendo os testes nas ruas que ficaram abandonadas, vamos dizer assim, para poder ter essa auditoria completa que vai subsidiar um processo judicial para restituir os cofres públicos, né? Eu acredito que boa parte de questões foram esclarecidas, só não foi comentado muito a respeito da iluminação pública, a qual o senhor citou aí, a respeito das garantias e um valor que estaria sendo investido. O senhor consegue nos explanar alguma coisa a respeito de quanto será realizado nos próximos meses e de quanto falta da totalidade que quando se criou a expectativa nessa iluminação pública com LED, quanto tempo ele deverá percorrer para que possa ser atendido na sua totalidade? Eu acabei não me inteirando de todos os números na questão do LED. O que a gente pode dizer é o seguinte, sobre aquelas garantias que foi comentado lá, né, anteriores, está em processo de verificação do município com a empresa que fez a instalação para restituir todas aquelas luminárias sem custo ao município. No primeiro ponto. No segundo ponto, esse convênio da Celesc, não houve investimento financeiro do município de grande vulto. Teve só uma contrapartida muito pequena e foram instaladas 888 lâmpadas. Agora, nós estamos lançando também mais algumas luminárias, mas eu não estou com os números aqui fresquinhos a gente pode, num outro momento, explicar, que o município fez um outro modelo também agora. Agora ele está comprando no Sim Catarina a luminária e nós licitamos a troca da luminária, que também vem para baratear também na operação final. Porque nos contratos anteriores, contratava-se a empresa para dar a luminária e a mão de obra de instalação. Isso acaba onerando o valor, porque ela ganha tanto na luminária quanto na instalação e no material que vai ser aplicado. Então a gente vai estudando algumas alternativas para tentar atender mais, para que um dia chegue na ideia de ter o 100% aí do atendimento no município. Obrigado, Rafael. Então, essa Casa de Lei só tem a lhe agradecer, né? Gostaria de parabenizar a sua apresentação e esclarecer, pelo menos, acredito que a visibilidade que essa casa tem, esses números que o senhor apresenta e a forma como vem sendo trabalhado, vai chegar à nossa comunidade. E sabemos da sua capacidade técnica, o senhor, inclusive, foi engenheiro da minha casa, né? Então, na época, eu não tinha nenhum tipo de envolvimento com política e percorri para ter um grande profissional, e esperamos que o senhor consiga dar continuidade e nos trabalhos, nos grandes trabalhos que essa pasta agora acaba assumindo, né? Além do que já tinha, essas grandes obras vêm para agregar no dia a dia da nossa comunidade. E que possa realmente o senhor diariamente, semanalmente, reunir a sua equipe e vendo o acompanhamento real do que está acontecendo, assim como foi uma questão de um cidadão que apenas me comunicou a respeito da sinalização. Eu julgo de extrema importância que todas as secretarias envolvidas nessas obras, porque o DETRACAN também ele fará parte desse complexo de obras, né? Porque ele é o órgão hoje o qual deve fazer essa sinalização, e a Secretaria de Obras nessa obra mista, então que possa realmente vocês estarem todos engajados e trazer um grande resultado para a comunidade canoense. Deixo aqui um espaço para o senhor, para suas considerações finais, e leve um agradecimento a toda a sua equipe lá dessa Casa de Leis. Gostaria só de agradecer pela oportunidade de estar explanando um pouquinho dos dados da Secretaria, das obras, né? E desejar a todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos.
Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Silmara Gontarque. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 064 de 2024, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e da outras providências. Solicito ainda a realização de uma sessão extraordinária na data de hoje, após a sessão ordinária, para a segunda votação do referido projeto. Obrigado, vereadora Silmara. Então, coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 64 de 2024. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 64 de 2024. Coloco ainda em deliberação do plenário a realização de sessão extraordinária na data de hoje, após a sessão ordinária, para a segunda votação do projeto de lei número 64 de 2024. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Godoy. Senhor presidente, todos sabem, a gente recebeu ainda no ano passado, esse ano, posicionamentos em relação ao Ministério Público, se colocando contra em relação a colocar para votar projetos nessa questão extraordinária, tendo em vista que a gente acaba pecando na constitucionalidade, né? A gente acaba pecando com a visibilidade do projeto. Nesse sentido, eu questiono a assessoria da casa se a gente coloca para votar isso em segunda discussão e questiono a prefeitura por que não enviou o projeto ontem, para que a gente pudesse dar a devida publicidade em relação a esse projeto. Vereador William Godoy, entendo o seu posicionamento, já tivemos essa situação em outras legislaturas. O plenário é soberano, então, por isso será colocado, está em deliberação no plenário, ele continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Senhor presidente, entendo a fala do vereador William, porém, acredito que esse projeto é de suma importância e concordo, a prefeitura tem falhado muito no envio dos projetos para esta casa e nesses pedidos de extraordinária. Poderia ter mandado antes. Porém, esse projeto, senhor presidente, me corrija se eu estiver errada, é um projeto de um envio de um veículo para o Corpo de Bombeiros. Correto. Então, eu entendo que é muito importante, concordo com a falha da prefeitura, precisa ser revista essa situação, mas eu acredito que o Corpo de Bombeiros não deveria pagar por esta falha. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tati. Inclusive, é um projeto que ele tem pareceres. Aqui nós temos duas situações bem pontuais. Por isso, em deliberação no plenário. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda Lemos. Só ressaltando que nós discutimos esse projeto e esse veículo já está com o Corpo de Bombeiros. Então, seria aí uma permissão de continuidade do uso. Então, por isso que nós não vimos essa dificuldade por se tratar de um bem que já está com o Corpo de Bombeiros. Então, é nesse sentido, vereador. Continua em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador professor Osmar. Eu aproveito só para fazer as palavras dos meus colegas, principalmente do William e da Tati, quando fala-se do desleixo da prefeitura em mandar em cima da hora. Esse projeto tem que ser votado essa semana, porque semana que vem já entra o período eleitoral, e aí esse tipo de projeto não pode ser votado, devido ao mérito do projeto, devido à importância dele, conforme falou o vereador Zenilda, Tati e o William. Eu concordo que seja feita essa votação hoje e que também seja feita a sessão extraordinária para que possamos entregar, que se bem continue com o Corpo de Bombeiros. Continua a discussão? Senhor presidente.
Então, só gostaria que... Só um minutinho por ordem. Eu gostaria que isso fosse registrado na ata, tendo em vista essa falha da prefeitura, sendo que o veículo já está com o Corpo de Bombeiro e deveria ter sido enviado antes do projeto. A gente não pode pecar, o Ministério Público está aí para nos fiscalizar, a gente já recebeu notificações em relação a questões anteriores, projetos de leis enviados nesse sentido, então gostaria que isso fosse registrado em ata. Será registrado conforme está ocorrendo a reunião, vereador William. Compartilho com os nobres vereadores a respeito do atropelo do envio do projeto. Por isso, não estou assumindo esse compromisso sozinho. O plenário é soberano. Por isso, ele será colocado em votação. Então, da mesma forma, eu estou me eximindo dessa responsabilidade por entender até a recomendação do Ministério Público, a recomendação, volto a citar, e nós estamos fazendo da melhor maneira possível. Então, compartilho com o senhor da forma como o senhor pensa também, mas existe a necessidade de colocar em deliberação no plenário. O referido projeto ele tem já seus pareceres favoráveis e, por isso, nesse momento, eu encerro a discussão e coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia. Está aprovada a realização da sessão extraordinária. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 62 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 62 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 64 de 2024, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Godoy. Eu não fui claro na minha fala, quero explicá-la. Quero que fique claro na ata que o erro não é da Câmara de Vereadores, e sim da Prefeitura no envio tardio da matéria. Votarei a favor, tendo em vista o posicionamento dos demais colegas e a importância do projeto de lei, mas eu quero que conste em ata a minha fala na íntegra, por ser um assunto delicado, que a gente já foi notificado. A Câmara de Vereadores cumpre o que o Ministério Público nos cobra, mas a Prefeitura não. Será colocado na íntegra pela nossa assessoria, que seja dado ênfase à fala do vereador William Godoy em sua totalidade. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador André Plenick. Fugindo um pouco do tema do debate, compreendo o posicionamento de todos, acredito que a Prefeitura, quanto mais antecedência para nós podermos apreciar o projeto, melhor. Mas eu quero fazer uma aspas aqui e dizer que hoje é o Dia Nacional do Bombeiro. Então é um dia de comemoração para toda a classe, recebemos várias homenagens nesse dia. E deixo aqui a minha homenagem a todos os bombeiros aqui presente, o Cabo Galote da Reserva. O senhor também está de parabéns por esse dia. Assim como todos os meus colegas bombeiros que estão no quartel, ou estão na reserva, ou estão fora do seu serviço. A gente sabe a luta que é todo dia, seja nas ocorrências, seja no convívio diário. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 64 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador William Godoy, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento 272, 2024, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando informar quanto custou para o município a estrutura para lançamento de obras e serviços pré-eleitorais,
enviar notas fiscais de estrutura, som, telão e demais custos. Coloco em discussão o requerimento número 272 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, vereadores, a todos os presentes, por que eu trago esse tema? Quem tem acompanhado os lançamentos de obras, lançamentos de inauguração, de lançamento de obra, tem visto a estrutura que a prefeitura tem disponibilizado para isso. Estrutura, como citado aqui no requerimento de telão, estrutura para aplicação desses telões, boa estrutura de som. E daí eu vejo questões que a gente já cobrou no ano passado, em relação à falta de medicamentos, em relação a R$10 mil que foi solicitado para o Polo, o AB, aqui de Canoinhas, que a gente precisa para que a gente consiga avançar com mais cursos, e até agora não foi cumprido. A fala que falta recurso, só que eu quero as notas dessas estruturas, porque me parece que não falta recurso. Porque senão seria feito um ato mais simples e não todo estruturado, todo elaborado. E por que isso não foi feito anteriormente? Por que deixou para fazer próximo às últimas semanas de lançamentos de candidaturas, se tornando eventos de palco político? Nesse sentido, fica aqui a minha crítica em relação a essas inaugurações, e eu não critico apenas o que está acontecendo aqui em Canoinhas, presidente. Critico esse formato de política velha que ocorre em todos os lugares do Brasil. A gente estuda, busca se adequar. Penso que as administrações elas têm que aprender com os erros passados, e se a gente critica os erros passados, vamos deixar eles de lado e vamos passar a fazer diferente. Mostrar que somos diferentes, com atos, com ações, e não fazendo o mesmo que sempre foi feito. Nesse sentido, fica aqui a minha crítica, a forma que a prefeitura tem trabalhado com esses lançamentos de obras, e eu aguardo aqui esses contratos, essas notas fiscais, para que quando eu, enquanto vereador, que sou cobrado pelas falhas e por aquilo que falta na prefeitura, eu possa mostrar onde está sendo aplicado o recurso. Obrigado, vereador William. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. Com a sua permissão, vereador William, eu gostaria de assinar junto o requerimento para que juntos possamos buscar todas essas informações, porque realmente está sendo um comício eleitoral cada lançamento de um programa, de uma rua ou demais coisas. Então, a nossa preocupação é bastante grande, porque realmente agora, às vésperas da eleição, foi liberado esses 40 milhões, que na verdade vão pagar 70 milhões, né? Que o povo de Canoinhas vai pagar 70 milhões, e para algumas coisas não tem dinheiro e para outras está sobrando. Então, com sua permissão, gostaria de assinar para termos as informações. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Senhor presidente, peço a permissão do vereador William para assinar junto. E, se possível, eu ainda colocaria mais 2 solicitações, vereador William. Pedindo, inclusive, mais uma solicitação, na verdade, para que se informe o valor que está sendo gasto também e como estão sendo feitas as filmagens, tanto das redes sociais da prefeitura, quanto das redes sociais da pessoa da prefeita. Eu colocaria junto para a gente ver qual que está sendo esse gasto também das filmagens que estão sendo publicadas. Se o vereador permitir, com certeza, né? Obrigada. Continua a discussão? Não mais havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 272 com a inclusão da solicitação da vereadora Tati Carvalho. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 272 de 2024. Requerimento 273 de 2024, de autoria de toda edilidade, requerem que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Upp, prefeita municipal, e a senhora Daiane de Souza Gomes, secretária municipal de habitação, solicitando informações acerca da vigência da lei número 6.190, de 20/3/2018, que autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção. Em caso positivo, que sejam adotadas as medidas necessárias para a efetiva aplicação da lei referida.
Essa é uma iniciativa de extrema relevância para apoiar a população de baixa renda no acesso a materiais de construção, promovendo melhorias habitacionais e contribuindo para a qualidade de vida da comunidade. No entanto, é necessário verificar se a referida lei está em vigor e, em caso afirmativo, assegurar que a sua aplicação esteja sendo realizada de forma eficaz, beneficiando os munícipes conforme previsto. Coloco em discussão o requerimento número 273/2024. Senhores vereadores, de toda edilidade, esse requerimento nasceu em virtude da origem da indicação do vereador André Flenck ontem. Não foi confeccionado no momento o requerimento, mas eu pedi para fazer uma busca a respeito da lei. A vereadora Zenilda nos passou que tinha um anteprojeto enviado à secretaria, mas ele já existe uma lei promulgada por essa Casa de Leis, a lei número 6.190 no ano de 2018. Então, realmente já existe ela, não precisa mais do anteprojeto, só que seja respondido da melhor maneira possível, que seja efetivada a realização desta lei. Coloco como é de toda edilidade, todos estão de acordo, então está aprovado o requerimento 273/2024. Requerimento 274/2024, de autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaupi, prefeita municipal, e ao senhor Laércio Manuel David, gestor da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, solicitando informar os motivos pelos quais o ginásio Melquiades Pereira da Cruz não foi disponibilizado para a Copa Contestado de Futsal, evento organizado pelo Conseg 91, com apoio de diversas entidades e empresas de Canoinhas, com times da categoria de base, Sub-20, de Ilhota, Guaramirim, São Bento, Mafra, Canoinhas, Três Barras, Irineópolis e Porto União. No entanto, o evento será realizado em outro município devido à falta de apoio da Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas, o que gerou questionamentos por parte da comunidade e dos organizadores. Houve algum impedimento legal ou qualquer outro tipo de dificuldade que inviabilizou a realização do evento em Canoinhas? E se houve algum impedimento, não poderia ser regulamentado a tempo do evento? Sendo que o evento já tinha sido agendado desde o mês de março, junto à Fundação Municipal de Esportes. Coloco em discussão requerimento número 274 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Muito obrigado. Bom, esporte. Esporte é vida, esporte é saúde, esporte é lazer, esporte ocupa o jovem, esporte faz amizade, mas o município não quer isso, pelo que eu estou entendendo. Me surpreende, professor Osmar. Porque em mês de março foi agendado junto à Fundação de Esportes para que fosse cedido o ginásio de esportes, e agora não foi possível por algumas burocracias, né? E claro que nós precisamos de juiz, claro que o juiz vai cobrar para fazer isso. Eu não coloquei aqui, mas o fato seria esse. Claro que nós teríamos restaurante do município de Canoinhas, do bairro do Campo da Goa Verde, oferecendo talvez 250, 300 refeições em 2 dias para todo esse público de fora que estava aqui. Economia que estaria sendo gerada aqui. Então, a comunidade se organizou, preparou, está trazendo jovens de vários municípios, e o município não dá as condições para os jovens poderem participar de um evento que traz o nome do contestado, que é a nossa terra, que é o nosso lugar, onde nós devemos defender. Então, alguns questionamentos e algumas perguntas, porque poderia sim achar uma forma legal, regulamentar, e que isso pudesse acontecer. No mínimo, então o município podia dizer, eu pago as arbitragens. Que no fato é isso que aconteceu. Mas não fez isso, não teve coragem. Proibiu, e eu acho mais que isso é mais político do que qualquer outra legalidade que pode ter surgido. Me deixou extremamente decepcionado com o Poder Executivo, especialmente com a Fundação, ou com quem por trás do Executivo da Fundação vem pondo ordens na Fundação, para que as coisas não aconteçam.
triste isso. Esporte é saúde, é lazer, é confraternização, é amizade, enfim, tudo de bom, e agora o município não quer que aconteça isso. Daqui a pouco podemos ter um bom jovem disputando profissionalmente em qualquer lugar e o município não propicia isso. Triste, triste demais. Fico muito aborrecido com isso, senhor presidente, e demais vereadores e comunidade canoinhense. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André Plenick. Primeiramente, gostaria de pedir para assinar junto o requerimento. Está autorizado. Sobre essa questão, o senhor Adnor, representando o Conseg, me procurou na quinta-feira passada, me relatando a situação, até vendo a viabilidade. Na sexta-feira cedo, eu tentei entrar em contato com o senhor Laércio, da Fundação, não tive retorno, inclusive me propondo auxiliar a achar um caminho. Talvez eles tivessem que mandar até um projeto de lei para a Câmara, para autorizar, mas a questão é o seguinte, o evento, para ser sustentável, ele necessita cobrar as inscrições para pagar a arbitragem, que são despesas. É um evento sem fins lucrativos, porém, é um evento que precisa suprir a sua demanda, seu déficit. E o Conseg, ele pertence a todo o campo da Água Verde. Já participei de reuniões, infelizmente ontem teve a reunião, mas foi no horário da sessão, até justificando porque não estivemos lá. E chegou até mim essa demanda através até de outros membros do Conseg, que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar fazem parte, o Sargento Pacheco estava na reunião e me trouxe novamente essa questão, que infelizmente já foi batido no martelo, que ele já vai ser realizado em outro município. E me vem o questionamento, por que pode ser realizado em Três Barras e não pode ser realizado aqui? Será que nós temos alguma lei que impede? Então vamos alterar essa lei, vamos achar um meio legal, que foi até a indicação que eu fiz nessa mesma sessão. É um evento esportivo que nós estamos tirando a sobrecarga da Fundação Municipal de Esportes, que nós sabemos que tem profissionais muito bons ali, mas que, devido à sua demanda do dia a dia, não conseguiriam organizar um evento, mais um campeonato esportivo, sendo que já estão sendo realizados society, entre outros, que eu acho muito nobre. Mas eventos da iniciativa privada, iniciativa popular, ainda mais através do Conseg, são fundamentais para que nós tenhamos uma diversidade esportiva, principalmente em outras modalidades. Temos vôlei. Aqui também vem uma outra situação do evento de luta que ano passado nós tivemos nesse mesmo ginásio e esse ano não pôde ter e a alegação foi a mesma, porque seria cobrado entrada. O que eu acredito que não tenha um fundamento se nós tivermos aquele mexer os pauzinhos, correr atrás. Ver com o jurídico uma possibilidade, talvez um projeto de lei, talvez tenha a questão eleitoral, alguma lei que seja restritiva, mas nós temos que achar um caminho e não podemos impedir a realização de eventos esportivos, como o vereador Vilmar muito bem citou, é dinheiro que Canoinhas está deixando de arrecadar. Infelizmente é um restaurante de Canoinhas que deixou de vender ali vários pratos, é a economia que deixou de girar, infelizmente. Então, agradeço ao vereador Vilmar por permitir que eu assine junto e fica também a minha indignação. Acredito que não é um consenso, a Fundação tem muitos profissionais bons, mas nisso foi uma deficiência que aconteceu e que tem que ser corrigida. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. É muito claro, e não dá para nós fugir, que é uma questão política. A gente vê a comunidade do Campo da Água Verde, e aqui temos 3 representantes, e falam mais na pessoa do Vilmar, que está sempre envolvido na comunidade de São Francisco, e o maior exemplo que aquela comunidade anda com seus próprios pés é a Igreja de São Francisco, a construção daquele belo santuário lá no Campo da Água Verde. Ao par, temos o Conseg do Campo da Água Verde, que é um exemplo para os demais Consegues de Canoinhas. Hoje funciona o Conseg do Campo da Água Verde e o Conseg lá no bairro Piedade, que faz um trabalho extraordinário. E o Conseg da Piedade também lá com o Sargento Wagner, hoje aposentado, faz seu trabalho lá no campo do Estrela Azul. E aí no Conseg do Campo da Água Verde, o Adnor busca, com apoio dos companheiros, fazer um trabalho também na área do esporte, porque o esporte talvez seja a maior meio de inclusão social dessa juventude. A prefeitura, através da fundação, deveria se oferecer para ajudar, a arrumar meios. Se tem dinheiro para pagar eventos grandiosos para lançamento de obras, se tem maneiras de mandar projetos para essa Câmara que nós a todo momento estamos
votando e dando um jeito aqui, o presidente faz tudo contorcionismo para que a gente aprove e que chegue essas benfeitorias na comunidade, poderia muito bem ter resolvido essa situação. Vereador Vilmar, o senhor está coberto de razão, é indignação mesmo. O voluntariado, as pessoas que trabalham por vontade própria, sem arrecadar, sem tirar um centavo para si, serem cerceadas dos seus sonhos, do seu trabalho social, por incompetência e por má vontade e por maldade mesmo do Poder Executivo Municipal. Quero assinar junto o seu projeto, senhor presidente. Está autorizado. Seu requerimento. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William Godoy. Senhor presidente, não posso deixar de pedir para assinar junto, sendo que o vereador Vilmar, há muitos anos, faz parte do Conseg 91, foi um dos fundadores, e através do vereador Vilmar, hoje eu também faço parte do Conseg, assim como a vereadora Zenilda e o vereador André. E ele, enquanto um grande líder que é, e estadista em relação ao nosso bairro Campo da Água Verde, mas melhor do que ninguém poderia trazer esse assunto. E eu vejo assim, senhores vereadores, que de fato faltou vontade para que isso tivesse viabilidade. Quando o André fala que por que 3 Barras está fazendo e Canoinhas não, é porque faltou instrumentalização para que isso acontecesse. Vou usar um exemplo. Canoinhas Interclubes, um evento que a assessoria da juventude fazia, e quando o grupo que conduz essa estrutura de evento colocou que iria cobrar para realizar o evento, a prefeitura primeiramente disse que não poderia mais ceder o parque de exposições para que isso fosse realizado. Mas aí aqui eu uso como exemplo também a Pecari, vereador Maurício, que utiliza o parque de exposição, tira lucro disso, vende os bois lá e paga uma taxa para a prefeitura para poder utilizar o espaço. Da mesma forma, eu usei o exemplo da Pecari para o Canoinhas Interclubes. Hoje tem um grupo externo, um CNPJ, que realiza esse evento e eles pagam uma taxa para a prefeitura para poder utilizar e tirar um bem econômico disso. Da mesma forma, esse evento que que gostaria de fazer aqui em Canoinhas, poderia pagar uma taxa para usar o ginásio Melquiades e sem problema algum poderia cobrar inscrição, poderia ter o apoio da prefeitura também, por que não? Outros eventos também recebem, então faltou vontade. O Adinor, ele é um cara que todo mundo conhece ele, o trabalho que ele realiza lá no Conseg, o projeto que ele realiza com os jovens, tirando eles daquilo que é negativo e colocando eles para pensar no esporte, pensar em coisa boa, e ele não recebeu o abraço do poder público para essa ação que beneficiaria não apenas os jovens, como a questão econômica do nosso município. Tenho certeza que hotéis seriam privilegiados aí com pessoas que viriam, como já falado pelo vereador Vilmar, restaurantes, comércios, e infelizmente a gente perdeu isso para 3 Barras. Então, fica aqui a minha indignação, e eu penso, inclusive, vereador Vilmar, que a gente poderia fazer uma nota de repúdio em relação a isso. Eu não acho que o professor Laércio ele esteja por trás disso, porque o professor Laércio, como amante do esporte que é, eu tenho certeza que aprovaria isso. Eu acho que alguém por trás, como o senhor falou, que foi contra e não ajudou a instrumentalizar para que isso fosse possível em Canoinhas. Continua em discussão. Senhores vereadores, eu compartilho também com o sentimento do vereador Vilmar Sudoski. Não acredito que seria só o Campo da Água Verde, vereador Vilmar, não só através do Conseg, mas todo o município de Canoinhas estaria envolvido num grande evento, o qual o senhor relata para nós. Acredito que vamos dar o espaço aí para do retorno dessa resposta, uma coisa bem sensata, para ver o que realmente aconteceu. Eu vou citar um exemplo que nós tivemos aqui, uma Copa realizada também pela Fundação, que foi a respeito do Clube de Bolão. E ocorreu uma falha num evento fora da cidade, em virtude da transição na época do gestor. Ali, quando nós tínhamos o Jean Dondé, ainda por Laércio, a respeito
de um custo que teria que ser suportado pela fundação. Mas na época que ocorreu agora a questão de um mês e pouco, foi solicitado juntamente à prefeita e foi solucionado o problema aqui no próprio Campo da Água Verde, né? Mas me espanta esse relato e eu acredito que a comunidade realmente precisa de uma resposta do que aconteceu, porque seria realmente um grande evento em virtude até de todas as pessoas envolvidas e até da própria sociedade civil organizada, aí, com empresários e tudo, mundo envolvido nesse grande evento. Coloco em votação o requerimento número 274 de 2024. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Gostaria de assinar junto ainda, se sim o senhor... Está autorizado a todos. Obrigado. Está aprovado o requerimento número 274 de 2024. Não há mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Senhor presidente, não tem nenhum vereador inscrito, mas eu quero só pedir à assessoria que faça para a próxima semana um requerimento de pesares do falecimento do grande amigo e parceiro de muitos anos, onde jogamos muito tempo bola junto, o Paulinho Soski, nesse falecimento. Então, que fosse... Foi feito ontem, não? Ah, foi feito ontem. Então, perdão, foi feito ontem, é verdade. É que eu fiquei com isso na cabeça. A gente conviveu muito tempo junto, então ficou meio que... mas que bom que já foi feito ontem. Muito obrigado. O senhor ficou no compromisso, né? Um grande amigo, mas realmente foi feito na data de ontem. Vale a lembrança, sem problema nenhum. Mais algum? Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinário para logo em seguida.